Uma correção, na Continuamos vila é uma aqui, pois o colônia de vídeo era maior, na holandeses, para cidade quem ainda quiser saber melhor. no bairro, né, no povoado de Castro, Holanda. Aqui é onde é a fazenda com mais de 300 anos. Aqui era o sino onde fazia a chamada dos escravos. Continuamos aqui na parte de fora, para o vídeo não ficar tão grande. Como eu disse no outro vídeo, temos um evento aqui na igreja do pastor Alex, aqui em Castro, que é a cidade, e temos aqui na fazenda, onde a fazenda tem mais de 300 anos. Estamos nessa região aqui, onde era a despensa deles, né? Remodelaram um pouquinho para poder os visitantes tirar foto. Aqui era a despensa e vamos entrar agora na cozinha. Ali era a área um pouco do moinho deles. E vamos entrar aqui na parte da cozinha. Para quem nunca viu um fogão a lenha naquela época, era mais ou menos assim, onde está esses tijolos. A parte de cima onde está a chaleira aí, essa era a chaleira da época. Fogão a lenha, né? Ainda em alguns lugares do interior, bem afastado. A minha avó ainda tinha uma parecida como essa. E aqui segue-se o lugar, o lavatório, né? Onde tinha o lugar para lavar as águas. Aqui era o forno para fazer os pães, né? Para nós hoje a nossa pizza. Os tambores da época, ó. Os tambores que aparecem muito em filme de pirata. E como sempre, as janelas grandes para que os seus senhores vissem seus escravos onde quer que eles estivessem. Aqui está um pouco da leitura da cozinha com a sua formação, ok? Mais ou menos para que vocês que nunca viram pudessem ter mais ou menos uma ideia, né, dessa parte histórica. Aqui a gente estamos entrando na parte da despensa, e aqui é onde era a despensa em geral. E eles agregaram algumas peças hoje para a parte turística que estão em desuso, das coisas antigas que não existem mais hoje em uso. Aqueles fogão muito antigo, há mais de 100 anos atrás, aquelas máquinas de escrever, as TV antigas, as máquinas de fazer conta daquela época, os rádios, as máquinas fotográficas. Algumas aqui a gente ainda lembra, são do nosso tempo. Todas, né? A volta dizendo aqui que é todas. E aqui algumas máquinas que muitos de nós não sabemos o que é. Aqui tem, ó, alguns latão ralador, de combustível, alguns ralador de moedor, fazer tempero, cominho, lamparina, as lamparinas, algum de nós ainda alcançou essas máquinas que a sua avó teve, sua mãe, de costura, panelas de os ferro, caldeirões na época de ferro, ó, bacia para lavar roupa, a história. E aí forma de queijo, segue, ó, uma forma de queijo, para algum de vocês que nunca viram forma de queijo, e as chaves daquela época para as portas. Isso aqui supostamente é dos trilhos, né, que colocava, chamado de dormente. Supostamente, em algumas histórias, diz que isso aí foi enfiado no pulso de Jesus Cristo, sendo menor ou maior. Mas hoje é conhecido como dormente, que é aquilo que é enfiado nas madeiras onde vai o trilho do trem. As bacias, vamos dar uma volta, como sempre, ó. Como eu disse a você, janela sempre grande, para que os seus senhores dos engenhos pudessem, olha o tamanho dessa, ó, o tamanho dessas, pudesse ver seus escravos aonde quer que eles estivessem. Então é uma sequência. O casarão em geral, vocês têm ideia, a janela toda de fora, aonde ele olhasse teria que ver seus escravos trabalhando. E aqui é onde moravam os escravos, onde vivia os escravos, né? Essa parte bruta que vocês estão vendo aí é onde eles sobreviviam. Aqui
Ainda existe algumas posições dos troncos aonde eles apanhavam. Eu vou colocar aqui também uma placa para que vocês possam ter um pouco mais da ideia da época, falando um pouco do casarão e algumas coisas mais aqui históricas, tá bom? Eu estou passando rápido, mas vocês podem dar um pausa e ler, ok? E aí se segue mais em uma grandeza de uma fazenda imensa, histórica, toda contando sua história e a nossa história, né? Dos nossos irmãos passados que sofreram muito. E aqui eu vou mostrar a vocês onde eles assavam os porcos, boi. Era a churrasqueira da época, como era feito. Aqui está ainda, aqui estava a lenha, as madeiras se colocaram do lado, que era da mesma forma. Aqui era colocado e aqui pendurado os animais que ia ser todo feito. E para quem não conheceu as telhas antigas de argila, né, de barro, aqui estão elas aqui, que era feita nas coxas, como eles diziam, a maior, a outra menor, que era nas coxas dos escravos, até fazer forma. Deus abençoe a todos. Estamos aqui na cidade de Castro, onde haverá um evento para a glória de Deus. Essa fazenda está em Castro, Holanda. É um povoado da cidade de Castro, aqui no Paraná. Deus abençoe vocês. Estamos hoje em Castrolanda, Fazenda Capão Alto, 1704, casa onde era a fazenda dos escravos ainda, aqui em Castro. Existe um bairro retirado, um povoado que é Castrolanda, e aqui nós viemos visitar, temos um evento aqui hoje, e viemos conhecer aonde os nossos antigos irmãos sofreram muito. Que ainda na época dos escravos, a fazenda tem mais de 300 anos. Esses móveis aqui são móveis ainda original da sua época, com mais de... A casa em si tem uns 200 anos e pouco, e a fazenda tem 300 anos. Suas mesas com 4 cadeiras da época, seus armários da época, para aqueles que nunca viram uma peça de mais de 200 anos atrás. Aqui conta um pouco das origens e um pouco da história. E estamos entrando aqui em uma área do casarão, suas janelas todas grandes, que conta a história que o senhor dos engenhos, das fazendas, tinha as casas grandes e as janelas grandes em todos os lados, para estar olhando os seus escravos. Em todos os lados que você olhar da casa, em todas as casas, são janelas enormes, como pontos estratégicos para estar verificando os seus escravos na época. Estamos entrando aqui em uma sala. Aqui são as escadas que subia para o segundo piso, que ainda tinha lá para cima nesse casarão. Estamos na cidade de Castro, e aqui tem Castrolanda e os móveis da época, ok? A fazenda, voltando a dizer, ela tem mais de 300 anos, deixando aí informação para todos vocês, aqui no Paraná, próximo à cidade de Ponta Grossa. Na verdade, Castro, Ponta Grossa era um bairro de Castro. E aí os senhores dos engenhos na época não aceitaram o crescimento. Então Castro virou cidade, se transformou na cidade que já era, e Ponta Grossa continuou crescendo e tornou-se a grande cidade que é até hoje.
Ponta Grossa tornou-se maior do que Castro, está bem maior do que Castro. E Castro, ela ficou na sua origem quase original. E aos seus lados, Castrolambra, aonde estamos, que é uma vila, e nesta vila tem essa fazenda ainda com mais de 300 anos. Essas são a cama original da época, ok? Ainda o vaso sanitário da época chamado de pinico, na época, o guarda-roupa daquela época e o roupeiro daquela época e as histórias que se seguem se você for lendo, estudando. O ferro daquela época, né, que era o ferro à brasa, colocava as brasas aí aqui dentro para que os escravos continuassem fazendo. E como disse das janelas, ó, em todas as partes que vocês virar, no quarto, na sala, na cozinha, em todos os lados, e os guarda-roupa da época, os tradicional baú que as pessoas sempre colocam nos filmes de pirata, mas vem também dessa época. Aqui segue-se um pouco a história, ó, 1867 a 1868, um pouco da história dos escravos. E aí, mais um pouco aqui, ó, mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, mais um pouquinho aqui, como era um pouco a fazenda em si, as telhas, que era feito um pouco nas coxas, né, como as pessoas costumavam dizer, e outras feitas aí de argila, né, nas suas mãos, os móveis daquela época ainda, ok? E o tradicional, na época, criado mudo, que muita gente não sabe da história, mas o criado mudo não era um móvel. O criado mudo era um escravo que ficava toda a noite ou todo o dia do lado da cama de sua senhora ou do seu senhor, à disposição 24 horas, enquanto eles dormiam durante o dia, à tarde ou à noite, e era conhecido como criado mudo. Eles não falavam, não diziam nada, e ficava sujeito em pé na lateral da cama, como um criado, né? Por isso a palavra criado hoje é um móvel, mas naquela época era um ser humano que ficava 24 horas à disposição do seu senhor para servi-lo, buscar o vaso sanitário, se precisasse de usar ele sexualmente ou qualquer tipo de coisa, um pano, um copo de água. Era verdadeiramente um criado escravo de sua época. Se eu não estiver enganado, isso aqui era uma máquina de costura ou de fazer renda, se eu não estiver enganado, daquela época, ok? Aqui segue-se um outro quarto, como eu disse a vocês, ó, janelas enormes em todos os lados, segue-se as histórias em todas as partes. Aonde você entrar, existe uma história. Vou mostrar aqui uma foto lá de fora, como era lá fora. Essas são as fotos antigas, ainda tem lá fora, que era a capela, é a única capela que existia aqui. Está lá fora meia destruída, mas ainda está algumas peças ainda da forma como era. Os corredores, o piso aqui ainda continua no original, bem limpo, bem cuidado até os dias de hoje, ok? E se segue-se o corredor aqui para todos os lados, tá certo? Aqui era a área de banho deles, ó, era nessa condição, e aqui é onde os escravos davam banho nos seus senhores. Essa era a sua banheira da época, e aí segue-se em todas as suas condições. É bastante grande, senão o vídeo vai ficar muito grande. Cidade de Castro, se vocês quiserem visitar, tá certo?
mais um motivo para conhecer as nossas histórias. Estamos aqui com a minha esposa Val e a filhota Gabi. Rádio da época ainda. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês.